último ano, nós vínhamos falando então, falamos na outra aula, sobre inovações tecnológicas que surgiram na Idade Média, né, na parte final da Idade Média. Um ponto importante também, que deve ser dito, é a invenção dos moinhos, não é? Objetos feitos para moer grãos e transformar em farinha, muito utilizada, por exemplo, para que se fabricassem pães, não é? Então vejam aqui, ó, a figura 6 mostra aqui um exemplo de um moinho de vento. Então a força do vento movimentava as pás ligadas a um sistema de engrenagens que fazia os grãos serem moídos. Na imagem 7, nós temos um moinho também, só que um moinho hidráulico, ele funciona com a força das águas, tudo bem? Nada muito difícil de entender, ok? Vamos lá então, continuando. Vejam só, nós falamos na outra aula que a Europa medieval, na fase final da Idade Média, ela começa a observar um grande aumento populacional, certo? Nós vimos que a Europa viveu um momento de relativa paz, pouquíssimas guerras, pouquíssimos conflitos. A nova demanda tecnológica na área da agricultura propiciou colheitas melhores, então havia uma certa abundância de alimentos na época, certo? E tudo isso junto ocasiona um aumento na longevidade das pessoas. Então as pessoas começam a viver mais tempo, tá? Resultado, há um grande crescimento demográfico. Então há mais pessoas vivendo na Europa nesse momento, tá? Eu vou chamar a sua atenção, por exemplo, para esse hipóxido do lado aqui, ó. Tá? Então vejam que lá no ano 700 havia na Europa como um todo 27 milhões de pessoas, tá? É menos que o estado de São Paulo, só para que você possa comparar, certo? Lá no ano 1000, a Europa já tinha 42 milhões de pessoas. Vejam que há um aumento substancial, certo? Em 1300, a Europa já contava com 73 milhões de pessoas. Vejam como vem aumentando a demografia europeia do período, certo? Ali por volta do ano 1000, nenhuma cidade na Europa tinha mais de 10 mil habitantes. Tudo bem? Já em 1200, algumas cidades passaram a ter 100 mil pessoas. E Paris, por exemplo, contava com 80 mil habitantes. Você tem que notar o que, nesse caso? Que a Europa como um todo observa um grande aumento populacional. As pessoas estão vivendo mais tempo, né? Estão morrendo menos, afinal, a Europa agora tem menos guerra e uma agricultura melhor, tá? Tudo isso junto, tudo isso somado, ocasiona um aumento populacional. Muito tranquilo, muito fácil para entender. Outro ponto importante. Deixa eu voltar um pouquinho aqui nas imagens para retomar um conceito. Ó. Nós vimos que lá no campo medieval, nos feudos, acontecem muitas mudanças de ordem técnica. Por exemplo, a rotação de plantios, por exemplo, o uso de novos instrumentos, o arado, por exemplo, tá? Nós vimos que há menos guerra, vimos que os transportes melhoram. Eu até brinquei ontem e falei que se você usar uma carroça com 2 rodas, você vai matar o cavalo de esforço físico, né? Uma carroça com 4 rodas, o cavalinho puxa de boa, certo? Falei também a questão de atrelar o arado no pescoço do boi. O boi vai morrer enforcado. Se você atrelar o arado no peito, o boi vai puxar aquilo ali cantando, entendeu? Vejam só. Resultado, a gente brinca, mas o assunto é sério, tá? Resultado disso tudo. Lá no campo medieval, há um grande aumento de produção, tá? Como eu falei, na Idade Média, da Baixa Idade Média, na verdade, a produção no campo aumenta. Então, há uma abundância de alimentos para a população em geral, certo? Então, veja que interessante, ó. Se até então
o servo medieval passava fome, ele não vai mais sofrer a questão da fome a partir de agora. Então, há um aumento de produção lá no campo, isso vai gerar um excedente, ou seja, sobra alimentos, essa sobra começa a ser trocada. Olha que interessante, ó. Nós até falamos isso na aula. Então, esse excedente começa a alimentar o nascimento de um comércio no final da Idade Média. Ora, é justamente esse incremento dado ao comércio que vai acabar com a Idade Média, que vai acabar com o sistema medieval. Tá? Vejam só. Então, essa troca daquilo que está sobrando, essa troca de excedente, acelera a volta do comércio à Europa medieval. Tudo bem? Junto com o comércio, vão surgir novas ocupações, novas profissões. E entenda que, ó, quando eu falo em nova ocupação, eu falo em novas profissões que estão surgindo nesse momento histórico, certo? A mentalidade vai começar a mudar um pouquinho também. Então, essa história de que a igreja tem que dominar tudo vai também perder muita força, certo? Muito de boa, muito tranquilo. Outro ponto importante. Nós já falamos aqui muitas vezes que Idade Média é a época em que a Igreja Católica teve mais força. Então era importante que houvesse templos para juntar os cristãos para os cultos da igreja, ok? Vejam só. Agora é importante para a igreja criar templos maiores que possam abrigar uma população que também é maior. Então o resultado dessa história toda é que a própria arquitetura religiosa vai sofrer mudanças também. É importante que a igreja tenha um espaço interno maior que possa abrigar mais pessoas. Tudo bem? Muito fácil de entender, né? Vejam só, quando você encontrar o termo nave de igreja, não é nave espacial não, tá? A nave da igreja é o espaço interno da igreja, tá? O local onde as pessoas se concentravam para assistir aos cultos. Tudo bem? Tranquilo, muito de boa. Vejam só, a atividade vai ficar para a nossa aula de terça-feira, tá? À tarde. Eu até te orientaria a já tentar resolvê-las e para você levar a dúvida para a aula da tarde, tá? Então tentem resolver as questões da atividade por conta própria. Se você não conseguir, a gente troca uma ideia na aula de terça-feira, tudo bem? Esse assunto eu vou encerrar por aqui, para não juntar muitos dados para você estudar sozinho, tá? Na próxima aula, a gente retoma a partir da página 149. Ok, pessoal? É isso aí. Um grande abraço. Fiquem todos muito bem. Cuidem-se e até a próxima.